Não, Tony. Estamos online, doutor. Boa noite! Boa noite a todos. Olha aqui, mais uma live. Isso aqui é a live das 10 tem agora. Mais um momento, doutor. Não começou? Não. Estamos online, doutor. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui com vocês. Live das 10 da noite. Olha, eu e a Sara falamos, nós queremos fazer uma live diferente, então a gente vai começar às 10 da noite. Boa noite, Sara. Boa noite, Afonso. Como você está? Que pique, que energia. Como é bom estar com você. Boa noite, Wesley. Boa noite as colegas que estão aí nos assistindo. Nós somos notívagos, né, Afonso? Eu até mais do que você, né? Que você já é mais diurno, né? Mas a gente fez hoje meio termo, né? Às 10 horas da noite tá bom, né? Pois é. Eu estou vendo aqui se a gente está mesmo ao vivo aqui pelo Facebook para fazer um compartilhamento aqui. Deixa eu ver. Ó, a Di Almeida já está com a gente aqui. Fala, Di. Ah lá, o Wesley está aqui falando. Estamos online, doutor. Compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar. Estou compartilhando aqui, Sara. Compartilha aí também para as pessoas participarem conosco aqui, né? Sim. Pronto. Já foi. A Di está aqui, tem já a Melissa, a Ellen. Tá todo mundo aqui, né? Deixa eu só compartilhar aqui para que todo mundo assista a gente agora. Peraí. A nossa querida Edmárcia, nossa colega da arte, nossa conselheira. Está com a gente também? Edmárcia, conselheira consultiva da arte, o Bruno Gabriel. Ellen Vitoraço, um beijo, Ellen, que saudade de você. A querida Jaquelina Naldoni, que também é nossa conselheira e também está à frente da subseção da OAB Nossa Senhora do Ó. Nós já estamos aqui, já tem 33 pessoas com a gente aqui, viu, Sara? Então, esse é um horário bom, é um horário meio termo, né? Eu sempre vou dormir às 2, às 3, vocês sabem, né, Afonso? Você já é mais... essa hora você já está quase levantando, porque você acordava cedo, né? Mas agora, em tempos de pandemia, vamos fazer o meio termo das 10 horas da noite. É isso aí. Bom, enfim, estamos aqui, eu e a Sara, hoje para bater um papo importantíssimo com vocês. A nova advocacia trabalhista. A gente está ouvindo muitas pessoas falando sobre isso, né? Sobre o mundo mudou, a advocacia mudou. E a advocacia trabalhista? Mudou demais. E não é só a advocacia trabalhista que mudou, né? Hoje a gente vive um novo normal, né? Aquilo que antigamente era coisa de louco virou normal hoje. Esse mundo das lives, eu até brinco, um dia desse eu brinquei, eu falei, eu tenho medo de abrir a minha geladeira e ter uma live lá dentro, ou um link para eu entrar em alguma live, porque hoje é live para todo lado. Mas é um novo modelo, né? Hoje as pessoas têm um acesso muito mais fácil a tudo. E na advocacia trabalhista, o que mudou? Acho que o primeiro ponto, essa questão de audiências telepresenciais também vem aí como um caminhão, né, solto na nossa cabeça, porque do dia para a noite a gente se depara com essa novidade. E aí, será que isso é bom, isso é ruim? A gente precisa analisar. Eu acho que tudo tem o seu lado positivo, o seu lado negativo, né? O que a gente precisa é se adaptar às novas realidades. E é o novo modelo da advocacia trabalhista, né? O advogado trabalhista hoje ele tem que se adaptar a uma nova realidade. E tá tudo bem, não é um problema, né? Eu vejo muitos advogados reclamando, advogados chorando pelos cantos. Ok, as coisas mudaram, de fato. Mas as coisas mudam e a gente precisa se adaptar, porque chorar, reclamar não vai nos levar a lugar nenhum e nem vai trazer algum benefício. Só vai colocar a gente para baixo. A Sara, até antes, nós estávamos comentando aquela, falou, quando você não está bem, né, quando você não está otimista, até um bolo desanda quando você vai fazer um bolo, não é, Sara? É verdade. Minha mãe sempre falava isso, né, Afonso? A energia tem que estar boa, a gente tem que estar sempre pensando positivo e sempre disposto a trabalhar e a avançar, porque quem escolhe essa profissão, quem escolhe ser advogado, eu acho que tem imbuído em si uma força, né, gigante, né? E imagino também
que não tenha pendores para atuar para outras profissões, né? Para outro tipo de exercício profissional. Eu mesma escolhi, e ainda criança já me dizia que queria ser advogada, e depois, quando me formei, já no começo, no primeiro ano de estágio, eu já optei, já me direcionei para a atuação na advocacia trabalhista. Mas, como eu dizia, é necessário ser afirmativo, não é verdade? Ser ativo, olhar sempre as possibilidades, as novas possibilidades, os ganhos, né? E sempre sonhando, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre guardo comigo esses sonhos profissionais de ascender e de poder galgar outros degraus, outros patamares. Então, Afonso, nós estamos num outro momento e sempre se diz, muito me perguntam, Sara, como que vai ser a advocacia no pós-pandemia, né? No pós-pandemia vai tudo voltar ao normal ou não vai voltar ao normal? E eu recentemente estava assistindo uma palestra do Sotomayor, e ele fez um questionamento que eu achei muito interessante. O que é o normal, né? Porque, às vezes, a gente se acostuma com um determinado contexto e acha que é o normal, mas, na verdade, está tudo muito desajustado. Porque, ao mesmo tempo em que nós estamos nos dirigindo para uma indústria 4.0, né? Quer dizer, e as novas tecnologias, e que vai muito além da robótica, vai muito além da automação, nós estaremos aí com a impressão 3D, internet das coisas, smart data, que é um passo depois do Big Data, quer dizer, onde nós vamos ter os meios e o acesso a todo tipo de informação em um clique, né? Todo tipo de informação mundial em um clique. Então, a computação nas nuvens, as inteligências artificiais. Outro dia fui num escritório de advocacia, já fomos recebidos por um robô. Então, eu acho isso, nós não estamos contra as modernidades, mas nós temos que ter a noção de que essa indústria 4.0, ela convive ainda no nosso Brasil com o trabalho análogo ao de escravo, com o trabalho infantil, com um nível alarmante de acidentes de trabalho, né? E a advocacia, ela é essencial para resolver e equilibrar essas questões, porque nós, advogados, temos papel atuante e da maior importância no combate às questões do trabalho infantil, por exemplo, desmascarando os contratos de aprendizado na Justiça do Trabalho, aqueles que não cumprem os regramentos da aprendizagem propriamente dita e que são contratos de trabalho entre empregador e empregado efetivamente ditos, mas mascarados por uma roupagem de contrato de aprendizagem. Nós temos um trabalho imperioso na questão do combate ao trabalho análogo ao de escravo, e que não quer dizer o trabalho análogo ao de escravo, não quer dizer só aquele sem contraprestação. Ele envolve os valores ínfimos no seu pagamento, ele envolve a impossibilidade de locomoção, em que o empregado fica ali, o empregado não, o escravo, né? Fica ali retido, sem poder se locomover, com a sua identidade e o seu presa por algum tipo de dívida que lhe é cobrado. Quer dizer, nós temos a questão da prostituição infantil, né? E pergunto, mas, Sara, a prostituição infantil não é trabalho. Ela é trabalho. Sabe por quê? Porque quando a criança cresce, aquele lapso de tempo em que ela foi constrangida a se ativar nessa seara, ele tem que ser computado para a Previdência Social,
porque senão o empregador e as forças impiedosas acabam se afortunando da própria crueza, da sua própria torpeza, né? Então, nós vemos muito hoje nessas questões de previdência social um lapso de tempo expressivo que não é computado para fins de aposentadoria. E essa é uma questão, Afonso, importante, porque cada vez mais, e agora no pós-pandemia, eu posso dizer que de forma exponencial, o direito do trabalho e o direito previdenciário estão se colando, estão se afunilando, estão se integrando. Então, não é mais possível você não ter uma capacitação, um conhecimento, por exemplo, das questões de natureza previdenciária, porque elas se entrelaçam, né? Elas estão relacionadas, né? Então, nós vivemos num país continental com extremos, né? E nós, como advogadas e advogados trabalhistas, temos que saber atuar e estar preparados para atuar nessa direção, nessas duas frentes. Você acabou de fazer, Afonso, uma live apresentando, e você vem apresentando muito bem as lives do nosso movimento em defesa da justiça do trabalho. Hoje estivemos com mais um senador aí, para um bate-papo, para resolver as questões das MPs, né, que afastam direitos trabalhistas, que afastam direitos sociais. E cada vez mais eu te digo que nós estamos tomando consciência que o advogado e a advogada não podem mais se limitar às teses jurídicas, às questões técnicas. Lógico, isso é importante, isso é fundamental. Nós formamos a nova jurisprudência, os novos caminhos, mas nós também temos que levantar e ir até o Congresso Nacional e forçar, e apresentar projetos de lei, e atuar na Câmara e no Senado para que não sejam afastados os direitos sociais, não sejam afastados os direitos trabalhistas. Nós mesmos temos que fazer, porque nós tivemos a experiência da Lei 13.467 de 2017, intitulada Reforma Trabalhista, e nós vimos que os sindicatos, por exemplo, eles poderiam ter tido um papel mais importante, mais imponente nessa questão da Lei 13.467. E não, muito pelo contrário, nós tivemos há pouco aí o deputado Rogério Correia, o senador, né? Não, o deputado federal Rogério Correia, lá de Minas Gerais, e ele nos falou de forma bastante direta, né, que na MP 905 da Carteira Verde e Amarela, ele esteve em reuniões várias entre empresários e entre sindicatos de trabalhadores e pareciam que todos falavam a mesma língua, não havia divergência ali. Ou seja, nós temos que parar de colocar nas mãos dos outros o nosso destino. Nós, advogados trabalhistas, nós mesmos temos que fazer esse papel também no Congresso Nacional. É a conclusão que nós chegamos, não é? Veja como nós avançamos, como nós atuamos através do movimento de forma importante para afastar a votação lá da 905, para afastar aquele jabutis da 936. Quer dizer, foi um trabalho incessante de várias colegas nossos, advogadas e advogados, durante as madrugadas, e impulsionando, e com muitos e-mails, e com muito investimento, né, do Movimento em Defesa da Justiça do Trabalho, que é um movimento interinstitucional, com várias entidades representativas da classe e também dos servidores, e conseguimos afastar. Não foi à toa também que na MP 928, de um dia para o outro, não é? O presidente acabou por afastar ou suspender, ou nem sei que nome dá, porque foi através até da rede social, aquela suspensão do contrato de trabalho, com suspensão de salários por 4 meses.
Quer dizer, ele só fez isso, ele só promoveu esse afastamento por conta de uma pressão social, por uma pressão da comunidade. Então, a gente tem que tomar a frente, Afonso, e ir atrás nós mesmos do que nos é caro. E o que nos é caro? O que nos é caro são os direitos sociais e os direitos trabalhistas, porque não existe direito do trabalho sem direito social. Os direitos sociais são a essência do direito do trabalho. É isso. E assim, tudo que a Sara fala vem muito de encontro com o que eu falo na questão da advocacia disruptiva do dia de hoje, né? Então, na verdade, olha só, a Sara fala de um advogado com mais habilidades, né? Então, o advogado, ele deixa só de advogar dentro do escritório e ele vai para a rua, ele vai resolver aquilo que não era a competência dele antes, né? Então, você começa a juntar outras habilidades e atribuições que muitas vezes não eram suas como advogado antigamente. Mas não só isso. Com a fala inicial da Sara, o que a gente percebe? Que a advocacia, né, a parte jurídica, ela não muda. Nós vamos continuar trabalhando com os mesmos pontos, com as mesmas coisas, porque a modernidade, o mundo novo chega, mas ele chega a partir de alguma página, né? Ele não começa da página 1, ele começa da página 2. Então, tudo aquilo que para a gente já é passado, trabalho escravo, trabalho infantil, não, tudo isso continua. Então, nós temos que ter a habilidade de conciliar uma advocacia nova, uma advocacia disruptiva, uma advocacia moderna, mas com aquele trabalho que nós tínhamos que fazer desde lá de trás. Então, olha só como a gente já começa, como a coisa começa a ficar complicada. Então, o advogado, ele precisa entender e conciliar esses dois mundos, né? Mundos completamente diferentes, mas que estão totalmente interligados. E aí eu digo, uma nova advocacia nasce, né? Nasce um novo normal. Como será o mundo pós-pandemia? Como será a advocacia pós-pandemia? Ela será uma advocacia normal, mas será uma advocacia nova, um novo normal que vai mudar em tudo. Agora, Afonso, o que é normal? A Sara estava falando, né? Às vezes o normal estava errado para a gente, né? O ser disruptivo, que eu digo tanto de uma advocacia disruptiva hoje, o que é isso? É uma interrupção do segmento normal do processo. É quando aquele processo está caminhando muito bem e, de repente, ele é interrompido, ele é rompido. E foi isso que aconteceu com a gente. Estava tudo muito cômodo para o advogado, estava muito cômodo para a gente, mas é necessário mudar. E quem não muda, dança. Então está na hora da gente se mexer, da gente tomar atitude, fazer diferente, porque quem quer resultados diferentes precisa fazer diferente. E aí a gente entra na questão até mesmo de ser empreendedor, né? Afonso, mas o que a Sara estava falando na questão do trabalho análogo escravo, tudo isso continua, entenda. O trabalho propriamente dito ele não muda, mas a forma de trabalhar vai ser diferente. Você hoje, que é advogado que trabalha para empresas, você tinha uma advocacia X. A advocacia X não funciona mais para as empresas hoje em dia. A empresa de hoje ela quer uma advocacia mais ativa, menos passiva, aquele advogado que ficava esperando o cliente ter problema. Não, hoje você tem que estar dentro da empresa, você tem que estar atuando dentro da empresa. O advogado de reclamante hoje, como é que ele vai ser? Como é o advogado novo de reclamante? É um advogado muito mais parceiro, um advogado muito mais atuante, um advogado conciliador. É um novo perfil, né? Que a gente não está acostumado. Mas também não é nenhum problema, tá? Tudo bem. Mas o advogado precisa começar o quê? Pensar também diferente. Ele tem que começar a agir diferente, porque a concorrência cada vez mais cresce. Na advocacia trabalhista também, eu estava vendo números em que pese nós tivemos uma redução de processos trabalhistas, pós-reforma trabalhista, mas a gente tem um crescimento no número de advogados trabalhistas. Então, os advogados trabalhistas continuam crescendo. Mas e aí? Qualquer um pode ser advogado trabalhista hoje em dia? Ou é necessário ter mais habilidades, ter mais conhecimento? Sara, o que você me fala sobre isso? Você que é presidente da associação e que vem aí dia após dia trazendo tantos cursos e conteúdos. Para que tanto curso para advocacia trabalhista? É preciso se preparar mais hoje em dia do que antes? Eu vou te falar uma coisa com pureza d'alma, Afonso. Ser advogado trabalhista, essa especialização em direito do trabalho, é a mais difícil que tem em todas as áreas do direito. Não, eu te falo com absoluta tranquilidade que o advogado trabalhista, ele é um advogado dinâmico,
Ele é um advogado muito ativo, porque ele pode fazer de 1 a 3, 4 audiências por dia, audiências diversas, de diversas naturezas, iniciais, composição. Ele é um negociador, ele tem um tino também para tratar dessas relações. Ele gosta de gente, porque para ser advogado trabalhista, você tem que gostar de gente, você tem que querer aprender. Gostar é pouco, tem que amar, né? Tem que amar. Não é? Você tem que ter a curiosidade, minimamente a curiosidade, de conhecer aquela história de vida, aquelas histórias de vida, como se dá aquele tipo de trabalho, qual que é aquele ambiente de trabalho. Eu sou uma pessoa muito curiosa e eu tenho certeza que também as minhas colegas, os colegas que estão aqui também são. Quer dizer, esse relacionamento interpessoal, ele é fundamental. Nós sempre fizemos, Afonso, os advogados e as advogadas trabalhistas, os prazos nos menores lapsos de tempo, não é verdade? O nosso recurso ordinário, o nosso recurso de revista, 8 dias, para lá são 15 dias. Lá na réplica lá são 15 agora, né? No CPC. Nós ainda estamos com 10, se bobear, eles vão diminuindo no 5, né? Tem uns que dão 24 horas para a gente fazer, ou às vezes na hora mesmo, de forma oral. Então, nós somos muito aguçados no que diz respeito a essa dinâmica da realização das audiências, das provas testemunhais, da prova oral, da obtenção de uma confissão, de uma análise do olhar daquela pessoa que está depondo, do seu ex-adverso. Nós tivemos um curso muito bom que foi de interpretação de expressões da face, né? Mini expressões, e que foi de grande aprendizado. Então, o advogado trabalhista, dado o número de audiências, dado o número de sustentações orais que faz no tribunal, e essa ligeireza, né, para a realização dos prazos, ele está absolutamente preparado para tudo, para transpor qualquer óbice, para transpor qualquer dificuldade. Se for um advogado que goste da sua profissão, um advogado trabalhista, eu não tenho nenhuma dúvida que todas essas questões vão ser transpostas. Obviamente, temos que nos capacitar. Por exemplo, temos que melhorar a nossa comunicação. Agora, a comunicação digital, através dessas telepresenciais, né? Sei lá, a forma de falar, o tom, quer dizer, tem uma série de fatores, não é? Que podem interferir em todas essas questões, mas a nossa comunicação também com o nosso cliente, porque, Afonso, eu atendo muitas mulheres trabalhadoras que foram vítimas de assédio moral, de assédio sexual. Evidentemente que você tem que ter uma abordagem, tem que ter uma linguagem, tem que ter uma sensibilidade para tratar com essas mulheres, inclusive para que elas te deem as informações todas necessárias, muito específica, né? É diferente de uma abordagem de um outro tipo de trabalhador. É diferente quando você atende uma viúva, por exemplo, cujo marido teve óbito por conta de um acidente de trabalho, né? E que ela está totalmente fragilizada. A comunicação, ela tem que ser aprimorada para essas diversas abordagens, para que possamos ter do nosso cliente o maior número de informações. Isso é uma obrigação nossa, né? Propiciar que ele possa trazer todas as informações que nós precisamos e que haja aquela relação de confiança, aquela relação que é o paciente médico, né? Aquela relação de confiança total. Isso é fundamental na figura da advogada e do advogado. Isso passa pela capacitação também, não só de comunicação, como eu disse, mas também dos conteúdos, né, Afonso? Porque eu posso te falar tranquilamente, o direito muda dia a dia,
Nós temos novas profissões, que nós temos que saber a linguagem, não é? Aqueles que trabalham na web, por exemplo, os YouTubers, por exemplo, eles têm todo um vernáculo que nós temos que ter conhecimento se nós queremos atuar. Os atletas, os jogadores de futebol, aqueles que trabalham na área esportiva, que está ligada ao direito do trabalho, nós também temos que conhecer. O caminhoneiro também tem as suas palavras, as suas conjugações próprias. Então, isso é uma obrigação nossa, e para isso a gente tem que sempre estar capacitado, não só em relação a conhecer a normativa, a conhecer o ordenamento jurídico, como toda essa questão que rodeia, né? que está em volta. Por exemplo, agora em relação às MPs, você não pode imaginar que o advogado vai continuar atuando e achar que está tudo bem, se ele não tem conhecimento significativo do que foi mudado, ou do que se pretende mudar com essas MPs. Quer dizer, não dá para sair de casa, meu amigo, se você não sabe, mas não tem uma noção do que seja a MP 927, o que ela vai trazer, a 928, o que trouxe, o que foi suspenso, a 936, por que nós estamos preocupados com o julgamento amanhã lá no Senado, a 905, por que ela não foi julgada. Quer dizer, o senador falou que a 927 pode ser que entre amanhã, tá? Então, a 927 pode ser que entre amanhã. Quer dizer, isso, tanto quanto a nossa legislação trabalhista, a CLT que está agora vigente, tudo isso tem que ser, tem que estar conosco no primeiro momento, tem que estar esclarecido no primeiro momento. É por isso que, quando as MPs saem, lá para meia-noite, que é sempre o horário, por isso que eu sou notiva. Você vê que a gente está aqui, essa live aqui, ela é tipo assim, se sair uma MP, a gente já dá notícia na hora, né? Já está a notícia online. Então, a gente tem que estar no dia seguinte, eu sou cobrada, você é cobrado, e os nossos colegas cobram, e os nossos clientes também vão cobrar, seja empresa ou seja trabalhadora. O que mudou, doutora? O que mudou, doutor? Não adianta você achar que vai disfarçar, sendo que você não tem a mínima ideia do que nós estamos falando, não é verdade? Então, isso tem que nos ser caro, isso tem que nos ser relevante, e por isso que a arte realmente já fez mais esse ano de 300 cursos. E faço mesmo, porque... E não são cursos, Afonso, eu digo para você que todos os cursos que foram feitos, todas as palestras, foram muito bem selecionadas no que diz respeito ao tema e aos professores que lá estavam. Não há nenhuma possibilidade de uma pessoa, um professor, um mestre, advogado, juiz do trabalho, procurador do MPT, vir apresentar conteúdos na nossa entidade sem que nós tenhamos certeza de que vai somar, de que vai ser proveitoso, de que vai ser útil. Registro ainda que 70% dos nossos cursos foram gratuitos para associados e também um grande percentual para não associados, justamente porque o momento exige essa capacitação e porque nós queremos que a advocacia trabalhista se fortaleça a cada dia, que ela continue forte e que ela se fortaleça a cada dia. E esse é o nosso objetivo como associação, né? Não é? E nós temos visto isso muito na associação, as nossas parcerias com as entidades representativas também, com as outras entidades representativas de classe, a OAB, a ASP, o CINSA, o SASP, a Federação Nacional dos Advogados, que vem fazendo um trabalho de bastante expressão. Quer dizer, esta relação ela é muito frutífera, né? E a advocacia trabalhista tem que se unir. Sabe por quê, Afonso? Porque quando invocaram aí, se pretendeu extinguir a Justiça do Trabalho, lamentavelmente, os advogados das outras áreas não estiveram, vamos dizer, tão próximos quanto nós gostaríamos, não é verdade?
porque parecia que o problema não era deles, mas o problema sim, Era geral. porque é geral, porque hoje é a Justiça do Trabalho e amanhã vai ser mesmo o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, porque ele incomoda, porque ele resguarda e salvaguarda o hipossuficiente nas relações de consumo, né? E, por exemplo, na área civil, nós temos visto, por exemplo, vários temas serem direcionados, por exemplo, para cartórios, né? Como é o caso do divórcio sem menores, como é o caso do uso capião, como é o caso do próprio reconhecimento de paternidade, por exemplo. Então, são questões que eram afeitas ao judiciário e à atuação do advogado no judiciário, e que estão sendo afastadas do nosso âmbito de atuação. Então, é necessário que se tenha em mente que a advocacia, seja de que área for, ela tem que estar irmanada. Mas, enquanto não alcançamos esse intuito, pelo menos a nossa Justiça do Trabalho, a advocacia trabalhista, tem que estar de mãos dadas uns com os outros para que nós consigamos nos fortalecer dia a dia. E de que forma, né? Fazendo até dar certo. Eu acho que a gente precisa ser mais positivo. O advogado trabalhista ele tem que botar a cara a tapa, enfrentar a situação, deixar o vitimismo de lado, né? Hoje em dia a gente tem visto aí muitas colegas se deixando cair na questão de vitimismo. Isso só está acontecendo com a gente. O momento é difícil para todos. Hoje nós enfrentamos um momento difícil em todas as áreas. Nós enfrentamos um momento difícil não só na advocacia, mas é necessário o advogado compreender isso e enfrentar assim com toda a força, com toda a coragem. E sempre lembrar uma coisa que eu falo, sabe, Sara? É na crise que surgem as oportunidades. Então, eu acho que hoje nós estamos aí num momento de crise, mas muitas oportunidades estão surgindo, sabe? Então, o advogado ele também precisa ter essa visão, né? A visão do advogado empreendedor, é o advogado que enxerga o que os outros não enxergam. Que mercado dentro do direito do trabalho que eu posso atuar? Eu posso me especializar onde? O que eu posso fazer de diferente agora? Então, o advogado ele precisa ter essa visão. É necessário que ele queira também, porque não é só precisa, né? Ele precisa querer, ele tem que querer. Repito, é na crise que surgem as oportunidades, mas é preciso enxergar antes. É preciso dar o seu melhor, não ser tão morno, né? Não ser medíocre, tentar ser quente, frio, aí sair um pouquinho da média, continuando sempre sendo ético, sendo, né? Mas entendendo que o perfil do novo advogado do século XXI, do novo advogado trabalhista, é um perfil de um resolvedor de problemas, né? Um advogado conselheiro, amigo, parceiro, como a gente estava falando agora na frente. E ser otimista também é algo que pode te ajudar bastante, ser positivo, seguir exatamente aquilo que você quer. Saiba exatamente o que você quer que aconteça com a tua carreira, com a tua advocacia trabalhista nesse momento. É importante que você saiba onde você quer chegar e o que você pretende aí para a sua advocacia. Se você não souber aonde você quer chegar, nesse momento difícil, você vai se perder, você vai dar tiro para todos os lados e aí as coisas começam a complicar muito mais. Agora, quando você sabe exatamente aonde você quer chegar, você vai o quê? Direcionar e não vai gastar energia errada. Você vai gastar energia só com aquilo que é bom para você. Então, é muito importante que o advogado entenda quais são os rumos que ele vai tomar na advocacia trabalhista dele. E aí eu pergunto para vocês, qual é o rumo que você vai tomar com a sua advocacia trabalhista nesse novo normal, nesse novo mundo, nessa nova advocacia? Então, os cursos que nós da AT estamos promovendo hoje são exatamente para isso. Escolha qual é o curso que tem a ver com aquele caminho que você vai percorrer e faça esse. Né? Às vezes não precisa fazer todos, mas escolha dentre aqueles os que tem a ver com aquele teu perfil novo, com aquele caminho que você quer seguir, aonde você quer chegar. Isso é muito importante, você tem que ter foco até mesmo para fazer cursos. Não pode ficar fazendo curso, a Deus dará. Não, faça com foco naquilo que você quer fazer. Concorda comigo, Sara, nessa questão de ter um foco dentro do que você espera? Não, concordo. Inclusive, é uma coisa que você sempre fala, e falava nos cursos, o advogado trabalhista ele tem toda a capacidade, Afonso. Às vezes, dá uma travada, porque está com algum receio. E é o que você falava e fala ainda, né? Está com medo? Vai com medo mesmo.
porque não há nenhuma outra hipótese senão de enfrentar, né? A gente tem que enfrentar os problemas, quer dizer, não adianta se deprimir, se deixar, a situação é ruim para todos, não há dúvida nenhuma, para uns mais e para outros menos, também é necessário fazer, não podemos fechar os olhos para aqueles nossos colegas com uma situação mais vulnerável, e nós não fechamos, inclusive nós temos a nossa rede de solidariedade, e inclusive, Afonso, para estes, mesmo não sendo sócios da AT, nós temos aberto para a realização de cursos que nós disponibilizamos. Nós temos aí a doutora Jussara e o doutor José à frente dessa rede de solidariedade da AT. E agora, por exemplo, com esse evento aí da pandemia, nós temos, por exemplo, transposições da coisa julgada, né? Ou então a imputação de realização de audiências telepresenciais de instrução, que nós sabemos que não é possível, né? Que não possibilitam, né? O direito à ampla defesa. E daí o que nós fazemos? Nós temos vários caminhos, e um deles, por exemplo, é a mandado de segurança, né? Tem um acordo que foi firmado e o juiz de ofício, por exemplo, afasta a coisa julgada e determina a suspensão ou um parcelamento mais alargado daquele acordo. Não obstante, o nosso cliente, né, esteja esperando por aquela verba, né? Quais são os caminhos possíveis? Então, nós estamos resgatando institutos que já deveriam ser do nosso conhecimento, mas e que possivelmente sejam do conhecimento de todos, mas que nós estamos nos aprofundando nessas vertentes, né? Do pandemia, né? Então, mandado de segurança, tivemos vários cursos de mandado de segurança. Doutora, o juiz determinou aí a realização de uma audiência telepresencial de instrução. Bom, vamos entrar com uma reclamação correicional. Como faz? Tivemos também, já explicamos isso. Explicamos as questões de mandado de segurança, explicamos o recurso que invoque as questões de nulidade, né? Porque não adianta achar que as audiências de instrução vão ser realizadas a forceps e que depois não vai haver repercussão. Sim, isso vai repercutir, em segunda instância, no que se refere às questões de nulidade que serão invocadas, obviamente, para a parte. Isso vai repetir nas questões de segurança jurídica. Então, quando você é advogado, por exemplo, de empresas, Afonso, antes de você requerer, por exemplo, uma suspensão de um acordo judicial de ofício, você tem que também aquilatar as questões de segurança jurídica para o seu cliente, porque se ele pode pagar aquele valor, é melhor que o faça do que acabe, por exemplo, sendo subjugado depois por uma multa, né? Pela não observância do acordo, muito embora pudesse tê-lo adimplido, né? Ainda na esfera da questão patronal, uma assessoria preventiva, né, Afonso? Uma assessoria diária, uma assessoria hoje muito igual no compliance trabalhista, né, Sara? Não é ir até a empresa, conhecer o seu cliente, isso faz uma grande diferença, inclusive para o seu cliente e para o trabalhador e a trabalhadora, porque nós temos um compromisso também, social. Né? Quando nós vamos dar uma voltinha lá na empresa e observamos que algumas coisas podem ser mudadas, inclusive para a segurança do trabalhador, nós fazemos a diferença de toda a sociedade. O nosso trabalho, ele repercute longe. O nosso trabalho, ele não se dá advogado-cliente. Ele é um trabalho até de distribuição de renda na Justiça do Trabalho. Vocês sabem que as primeiras leis trabalhistas, Afonso, elas não tinham como foco o pagamento de salário de horas extras. Elas tinham como foco a integridade da trabalhadora e do trabalhador. O doutor Guilherme Feliciano escreveu um livro muito que eu recomendo,
curso crítico do direito do trabalho, em que ele traz os horrores da Revolução Industrial e das revoluções industriais, né, nós podemos dizer. Então, a atuação do advogado trabalhista, ela é uma atuação social, ela é uma atuação de envergadura, ela é uma atuação de cidadania, ela é uma atuação essencial para o Estado Democrático de Direito. Então, quando a gente tem noção do valor do nosso trabalho, da importância do valor do nosso trabalho, a gente vê que não pode fazer um mais ou menos, né? A gente vê que a gente tem que se dedicar e fazer o melhor. É verdade. Não, você está certíssimo. E, Sara, a gente está com muitas pessoas aqui ao vivo com a gente. O César Dueck está aqui falando parabéns, Sara e Afonso Paciléu, Edmárcia, o Wanderson Rocha também, a Andressa Moreira, o Caio Soares está aqui com a gente, todos aqui concordando, concordo plenamente. Lindas palavras, doutora Sara. É legal a gente ver aqui a participação dos colegas, né? E é sempre e isso que a gente gosta bastante. As lives da AT são sempre interativas, a gente sempre procura ver a opinião das pessoas, né? Responder as perguntas. E eu acho que é isso, esse momento aqui, até mesmo na questão de lives, né? O mundo ele vai se apresentar muito diferente daqui a pouco. Eu não sei se isso vai se consolidar, né? Essa questão de live. Eu não sei se daqui a pouco a gente volta para o presencial e todo mundo vai ter volta para o presencial, mas eu acho que não. Eu acho que isso veio para ficar. O advogado trabalhista, o advogado propriamente dito, ele desconhecia um pouco desse mundo virtual, ele desconhecia um pouco dessa nova realidade. E eu percebo que eles têm gostado bastante. Você vê aqui, ó, nós estamos agora com show em horário nobre, a Dia Almeida está falando, né? Nós temos aqui, no total, mais de 100 pessoas ao vivo com a gente em todas as redes, porque a gente está sendo transmitido em várias redes. Então, assim, pensa, olha só quantas pessoas, olha o acesso que essas pessoas estão tendo, né? Olha a diferença. Então, é uma nova realidade em todas as áreas, em todas as coisas. E para a advocacia, então... Que louco, né? Pensar que o conteúdo que a AT está fazendo, aquilo que antigamente era ali dentro do presencial e as pessoas que tinham acesso eram as pessoas de São Paulo. Tá? Hoje não, hoje está totalmente aberto, né, Sara? São pessoas no Brasil inteiro tendo contato com esse material que nós estamos fazendo. Então, olha a repercussão, olha o alcance dessa nova realidade, desse novo normal. Então, eu acho que assim, as coisas são muito mais positivas do que negativas nessa mudança. Lógico que a mudança veio de um momento muito triste, de um momento muito difícil, de uma situação desagradável, né? De um momento assustador, eu acho. Mas a gente tem que sempre olhar também o lado positivo da situação. Olha a transformação que trouxe para todos nós, né? Que antigamente... Para fazer uma reunião com o cliente, a gente precisava se deslocar, a gente precisava ir para até. Hoje não, o cliente já entendeu que uma reunião teleconferência, né, como essa que nós estamos fazendo, funciona da mesma forma. Então aí vem já um novo modelo de advocacia trabalhista, né? Naquela advocacia que você não precisa mais se deslocar tanto. Lógico que a Sara falou agora há pouco, mas a visita dentro do cliente, olha só que importante, está lá dentro. Acho que está certíssimo. Mas nós sabemos que tem muitas reuniões que também, às vezes, eram desnecessárias, né? Que a gente se deslocava, ia até o cliente, perdia tempo, e quando se pode resolver numa reunião como essa. Então, olha só, mais um modelo aí que pode ser implementado dentro da tua advocacia consultiva, dentro do compliance trabalhista, que também é uma nova realidade, é um novo modelo que você pode trazer para a sua advocacia. Eu acho que o que impera hoje é ser criativo. O advogado trabalhista hoje ele precisa ser criativo, ele precisa pensar diferente, ele precisa enxergar à sua volta o que é que os outros não estão fazendo que eu posso fazer, como eu posso me apresentar diferente para o meu cliente, que modelo de advocacia eu posso ter. Hoje, a advocacia em home office, por exemplo. Antigamente, falar em advogar em home office era algo... Nossa, nada a ver. Hoje, um advogado em home office ele pode ganhar muito dinheiro, ele pode ter uma advocacia muito boa. Né? Lógico que ele tem que estar presente. Mas tem que estar preparado, Afonso. Tem que estar preparado, porque não imagine, tem todo um direcionamento, né? Quando você abre mão do seu espaço de trabalho, né? Que se você não for muito regrado e não tiver bem visualizada todas essas questões, e na verdade você tem que ter o plano de negócios, né? Na administração eles não chamam do plano de negócios, né? Se você não tiver essas diretrizes muito bem
aquilatadas, quer dizer, também pode ser um furo na água. Então, por isso que essa capacitação ela é importante, para que você, no seu caso concreto, né, você possa aferir, né, quais são as possibilidades e se essa nova modalidade, se essas nossas possibilidades, elas te aproveitam, não é verdade? Porque muitas vezes o que é bom para o Afonso pode não ser bom para mim, Sara, não é verdade? E aí, Sara, também entra a questão de autoconhecimento. O advogado ele precisa se autoconhecer, porque é o que a Sara falou, por exemplo, é perfil, né? Por exemplo, a Sara ela funciona muito mais à noite, eu funciono muito mais de dia. De manhã, 6 da manhã, eu tô acordado, tô no escritório e tal. A Sara não, ela tá funcionando até 3, 4 da manhã, a cabeça dela tá 1000. Somos pessoas diferentes. Então, assim, nós temos que saber isso, porque quando você trabalha em home office, quando você trabalha em casa, você tem que ter muita organização, você tem que estar muito preparado para isso. Então, é uma questão de preparação mesmo. Eu até fiz, Sara, se me permite falar aqui, eu gravei um curso online, que até é um curso da minha plataforma, que é o Advogando em Home Office, onde eu dou todas as diretrizes para o advogado de como montar um escritório de advocacia em home office, né? E vem tudo isso que você está falando. Como se preparar, como render em casa, porque às vezes você não rende em casa, né? Em casa você fica lá com as crianças, o cachorro, a comida, você vai comendo, e não é assim. Não é porque eu estou em casa que eu vou comer, vou cuidar. Não, eu tenho que ter regras, né? Mas a advocacia nova, ela te possibilita esse mar de possibilidades. E a advocacia trabalhista também. E ainda, sem falar essa questão ainda das audiências telepresenciais, né? As audiências iniciais, as audiências de conciliação, elas têm funcionado bem, ao meu ver, né? As de instrução, aí já é um problema à parte que a gente está até, né? A AT vem aí à frente dessa campanha para tentar evitar uma tragédia nessa questão das audiências de instrução telepresenciais. Mas, enfim, o mercado hoje ele tem muitas possibilidades, isso é muito positivo. Para o advogado trabalhista, que é um herói, né? Inclusive, aqui até saudar aqui todos os advogados pelo Dia do Advogado Trabalhista, que foi no sábado, e nós somos verdadeiros heróis. Olha, o que a gente enfrenta diariamente, né, a gente acorda sem tomar café da manhã, vai para o fórum, pega trânsito, chega lá, a audiência atrasa, tem prazo para fazer. Ser advogado trabalhista não é nada fácil, mas é gratificante, é recompensador quando você vê o resultado do teu trabalho, né? É algo que te faz muito bem, não é, Sara? Eu acho que queria falar alguma coisinha sobre essa questão do Dia do Advogado Trabalhista, que a gente acabou não falando nada, né? Olha, eu acho que nós somos privilegiados, porque eu sei que a ampla maioria daqueles que advogam na área trabalhista advogam porque gostam de atuar na área trabalhista. E quando você consegue atuar dentro daquilo que você gosta, isso por si já é um privilégio. Quer dizer, chegar neste patamar já é um privilégio. As vicissitudes posteriores, futuras, que aí decorrem, essas podem ser transpostas, mas esse caminho que a gente fez de se ativar naquilo que nos é caro, de sobreviver, de fazer a diferença nas nossas vidas e na vida dos nossos clientes e na vida da sociedade, eu tomo isso, para mim, eu considero isso um privilégio, me sinto absolutamente afortunada, me sinto feliz de ter escolhido essa área, me especializado nessa área, não obstante já tenha atuado e atue ainda, por vezes, na área de família, na área civil. Eu já te falei, né, Afonso, que eu comecei fazendo ações de investigação de paternidade, quando não tinha DNA, mas eu era estagiária, não adianta fazer conta aí que você não vai achar a minha idade. Só que quando você conhece, se aprofunda no que são as relações de trabalho, que é tudo, né? É um campo enorme, não venha me falar que não há área, não há possibilidade. Todas as possibilidades estão aqui no direito do trabalho, porque as relações do trabalho não acabam nunca, né? Quer dizer, quais são
os maiores valores que nós temos: saúde, liberdade, e o direito penal também atua muito nessa questão da liberdade, né, dos habeas corpus, né? O cliente, nessa hora, para qualquer coisa, né? Porque ninguém quer ficar preso, né, meu filho? Tira tudo, porque eu dou qualquer coisa para não ficar preso. Saúde, liberdade e trabalho são os maiores valores da vida. E nós somos nós quem salvaguardamos essa relação de trabalho, essa relação de saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, e também podemos equacionar essas questões com os empregadores e com as empregadoras. Então, me sinto absolutamente privilegiada, tenho certeza que todos os colegas também são assim. Quando a gente vê, também passa um pouco pelo direito comparado, e nós temos tido, Afonso, também esse olhar maior, mais magnânimo, olhando o direito americano. A doutora Adriana Calvo esteve aqui falando do direito do trabalho nos Estados Unidos, no direito português, né? Nós tivemos também, o doutor Gustavo nos trouxe o nosso professor para falar sobre o direito português e a atuação e como isso se dá. Eu também estou estudando o common law, o direito na Inglaterra e dos países que atuam na common law. Isso tudo nos possibilita um olhar maior e justamente nos permite aquilatar quantas ações, quantas demandas, quantas possibilidades nós temos de atuação na Justiça do Trabalho aqui no nosso país, aqui no Brasil. Muitos vão me perguntar: mas, doutora Sara, esse negócio que a senhora fala de trabalho escravo, trabalho infantil, isso é lá nos Rincões do Brasil. Não, nós tivemos um evento ainda na semana passada, da maior importância do TRT2, e que a AT estava em parceria, e da EJUDE 2, e sabe quais são os dados, Afonso? O maior número de vítimas de trabalho infantil está no estado de São Paulo e nos bairros mais ricos, inclusive o Itaim e o Jardim Paulista. Uau! Então, informação é tudo. Nós temos que ter essa clareza, né? Nós temos que ter informação e nós temos que ter essa interlocução, não é verdade? Entre nós e entre os outros ramos de direito. Nós temos que auscultar a todos, e o doutor Jorge Sotomayor está fazendo um trabalho da maior importância, um trabalho histórico, ouvindo todas as categorias, Afonso, na sua resenha, né, que ele faz. Eu vi e isso tem sido também de enorme aprendizado para mim, e todos os juízes do trabalho também deveriam ver, porque muitas vezes nós, advogados ou juízes do trabalho, não sabem das vicissitudes e das particularidades daquela atividade em determinado contexto. Quer dizer, quando você ausculta sobre o agronegócio, sobre aqueles que trabalham na lavoura, trabalham com as questões de pecuária, trabalham com agrotóxico, você realmente tem outras referências e referências necessárias ao nosso trabalho. Então, nós temos tudo para engrandecermos a advocacia trabalhista. É verdade. Eu tenho muito orgulho de ser advogado trabalhista, né? Eu acho que é uma profissão, tudo que você falou faz parte e é verdade. E eu acho que temos que seguir em frente aqui, mas sempre com muita positividade, com muita coragem, enfrentando nossos medos, batendo de frente, ação, tendo medo e ação, né? Eu acho que quando você tem medo e tem ação, é uma combustão, né? E aí traz o resultado que você busca. É isso, Sara. Eu acho que a gente falou bastante aqui hoje. Nós estamos aí com 1h15. Agora, Afonso, eu queria que você nos voltasse com aquele curso tão bom. Eu já participei dele 2 vezes, mas sempre participo. Tinha Mickey, não tinha Mickey, mas aquele que fala, tá com medo, vai com medo mesmo. Eu acho que aquele conteúdo, aquelas explanações que você fez, que você faz nesses cursos, eles são muito apropriados e acho que
para esse momento. Então, eu te faço esse convite, já que eu sei que você nem esperava, para que a gente possa ter esse olhar do coach, esse olhar de otimismo, esse olhar de novas possibilidades, as questões das estratégias, não é verdade? As questões de nos programarmos, porque tem muita técnica também, né, nesse curso que você ministra, né? Quer dizer, a gente tem que se preparar, né? Quer dizer, colocar tudo no papel, verificar as nossas necessidades prementes, né? E tudo é possível. E hoje mais, né? do que nunca, né, Sara? Hoje mais do que nunca, porque hoje os tiros precisam ser certeiros. Hoje a gente não tem tempo para errar, hoje a gente não tem tempo para tentar. A gente precisa acertar, a gente precisa fazer, ser muito cirúrgico naquilo que está fazendo, né? Verdade. Vamos pensar assim, vamos pensar em trazer esses cursos sim para a AT, que a gente deixou esse tempo agora, né? Pensamos bastante nessa questão da pandemia, da qualificação nesse quesito. Agora vamos partir então para a questão de um pouco de treinamento de inteligência emocional, do coaching, de gestão de escritórios, marketing. A gente pode partir para esse lado também. Vamos levar assim. Exato, e mesmo porque essas questões todas afeitas à pandemia, elas têm que ser de nosso conhecimento, né? As questões do trabalhador que o Covid-19 como doença ocupacional, nós já tivemos aí decisões do STF no sentido de que o ônus probatório do nexo causal não é do trabalhador, quer dizer, então nós temos que ter todas essas questões bem claras, tanto para orientar com segurança, né, com responsabilidade os empregadores, como os nossos trabalhadores. Então, são questões ainda de tempos de pandemia que estão aí na dinâmica e que estão sendo e vão ser ainda objeto por muitos anos de demandas judiciais. Com certeza, não, com certeza. Sara, foi muito gostoso bater esse papo, eu acho que deu para clarear bastante aí esse novo normal que a gente vive, esse momento que nós vivemos aqui. Eu acho que a gente conseguiu também passar para os nossos associados, para os nossos telespectadores, uma visão positiva dessa situação, por mais que ela não seja tão boa, por mais que seja um momento de crise, mas eu acho que nós conseguimos passar essa visão. E é sempre muito bom estar com você, sabe que eu sou teu fã. E eu sou sua fã. Tivemos o rap, que foi um reencontro maravilhoso, Afonso, que você direcionou no sábado, e foi divertidíssimo. Foi gostoso, a gente deu muita risada. Estivemos juntos, estivemos com o Nelson, com o Carmen, com a Edmárcia, olha, com a Selma, colegas de São Paulo, colegas do Rio de Janeiro, e foi uma troca, foi divertido, cantamos, não é? Cantamos todos juntos, conversamos, rimos, paqueramos até, né? Não eu, o Afonso que foi o paqueradíssimo, e você cantou champanhe para mim, né? Então, Afonso, é difícil a gente ficar estando do seu lado, que é um advogado trabalhista brilhante, jovem, bonito, e que sempre está de mãos estendidas para a gente nas horas boas e nas horas que a gente precisa também, nas horas não tão boas. Eu tenho grande admiração por você sabe disso. Estamos juntos já numa longa jornada, que eu espero que continue, Afonso, porque eu não vou largar do seu pé. Idem. E você sabe que a recíproca é verdadeira, a admiração é a mesma, o carinho é o mesmo, e que sigamos juntos aí nessa caminhada que ainda nem começou. Verdade. Tá certo? Um beijo para você, Sara. Um beijo para todo mundo que esteve com a gente aqui nessa noite. Foi muito gostoso estar com vocês. E quem sabe a gente não marca mais aí as lives da madrugada. Eu e a Sara aqui nas lives da madrugada para a gente bater um papo aí. Muito bom. Obrigada, Wesley. O Wesley, nosso colaborador. Obrigada. Valeu, Wesley.